Muito bem. O senhor está aqui, assistiu os depoimentos, o depoimento, e agora está aqui para falar sobre esses fatos. Sim, senhor. Para responder a todos esses questionamentos que lhe serão feitos. Sim, senhor. O senhor tem o direito de ficar calado. Não quero responder a nenhuma pergunta. Ok. E nós vamos respeitar porque é um direito seu. E também dirá, vou responder. Sim, senhor. Quer responder ou ficar calado? Tudo que vier, doutor, dentro do meu alcance e lembrança, eu falo. Muito bem, mestre. O senhor me diga então por que a insistência, a resistência, a continuidade desses ataques, supostos ataques, entre aspas, que a queixa-crime está fazendo, se reportando aos senhores como os autores, ataques à igreja e ao pastor presidente, Sim, senhor. Ailton José. Me diga o que está acontecendo, para que os senhores, o senhor e o outro querelado, tenham esse propósito interminável de trabalhar nesse sentido, publicando matérias sobre a igreja e sobre o pastor. Pronto, fica aí a... Obrigado, excelentíssimo. Na verdade, excelentíssimo, acho que se nós tivéssemos, na verdade, um presidente autêntico, se tivéssemos alguém verdadeiro e que não deixasse passar as coisas e virasse uma bola de neve, jamais estaria aqui, certo? Se hoje eu estou aqui, basicamente, um dos culpados diretos é o pastor presidente Ailton José Alves, que ele nunca teve competência de sentar com aqueles que realmente descobria o que se passava dentro da instituição. Então, agora é bem verdade que, para mim falar de alguns fatos agora, que já foi colocado aqui, é preciso eu voltar no tempo para falar sobre aquilo que foi descoberto na minha época. Então, até hoje, estamos em 2020, chegou em 2020. Até hoje, ele não tomou nenhuma providência em relação ao primeiro fato que me envolvia. É o interessante que depois que surgiu esses vídeos, os cartazes que eu fiz, que foi publicado no Facebook, no meu canal, que foi até desativado, né? Entraram, não acredito, não sei se entraram com a liminar, não sei se denunciaram, sei que eu perdi o canal, que a gente publicava os crimes, né? Só que eu sou sincero com o senhor, não é de me admirar o que ele fez, porque se alguém do porte de um presidente, que estava falando anteriormente aqui, tem a coragem, certo, de ludibriar a justiça, e até hoje, fatos tão verídicos que na minha época foi denunciado, e até hoje ficou no vazio. É por isso que quando eu tomei conhecimento dos crimes, por que não dizer crimes e fatos que existem, só que é lógico, eu não estou lutando contra uma pessoa qualquer. Eu tenho alguém na minha frente que tem o poder, entre aspas, né, do dinheiro, da influência, e acha ele que pelo primeiro pleito, né, no primeiro tempo que ele teve comigo, ele ganhou, entre aspas. Estou no segundo, por quê? Porque quando eu comecei a fazer os vídeos, não foi nada, como alguém está dizendo aqui, quadrilha, nada não, certo? Não me pagaram para fazer, não me constataram, nada disso, certo? Eu sempre fiz meus vídeos antes mesmo de surgir o que foi publicado. Nada em relação a que o irmão Giovanni tinha me pedido, nada disso. Eu tinha meu computador, eu tenho, e sempre tive meu canal. Agora, quando eu comecei a fazer, certo?
o meu objetivo sempre foi mostrar o que eu sempre mostrei. Eu acho que nem é novidade para o pastor presidente. Ele disse aqui que não me conhece. Eu acho interessante quando ele diz que não me conhece. A Bíblia diz que o bom pastor conhece as suas ovelhas e dá a vida por elas. Então, eu já cheguei a apertar a mão do pastor Ailton várias vezes, no Ibura, onde eu moro até hoje, em inauguração, em festividade. Quer dizer, ele está numa audiência que nem me conhece. Ainda bem que ele não me conhece. Mas eu conheço ele. Eu sei muito bem quem é o pastor Ailton. Sei quando ele assumiu. Eu poderia muito bem estar trabalhando ao lado dele. Por que não? Agora, eu não quis trabalhar ao lado dele. Aí agora entra. Em 2003, quando eu descobri, quando eu ouvi, juntamente com o presbítero Emanuel Alexandre, os crimes de morte que estavam acontecendo no abrigo de idosos, o abrigo João Amâncio. Eu cooperava em atividade, é lógico, né? Toda ação tem uma reação, na Vila da Base. E quando eu tomei conhecimento dessas mortes de idosos, totalizando 8, eu perguntei ao presbítero se isso era verdade. Ele disse que sim. Então, perguntei o procedimento e foi dito o seguinte, que quando houve as mortes, se tiraram os medicamentos por ordem de alguém na época e deram garapa às idosas que estavam internadas nesse abrigo. Então foram morrendo idosas assim, digamos, semana uma, ou 4 dias outra, 15 dias outra, foi morrendo. E alguém disse dentro do abrigo, mas rapaz, está morrendo muita gente aqui. E se a polícia descobrir, a justiça descobrir, não vai ser ruim para nós? Então, quando eu tomei conhecimento só desse fato aí, eu não precisei mais de nada para entender que eu estava simplesmente defendendo pessoas que não tinham compromisso com Deus, certo? É lógico, toda ação tem reação, e jamais como obreiro da época, ele ia me tratar com um pãozinho de ló. Não, toda ação tem uma reação. É lógico que na época, as oportunidades sobre a minha pessoa foi logo vetado. E não tinha oportunidade, porque para ele, se um obreiro descobre uma natureza de crimes dessa, como é que ele vai ter oportunidade dentro de uma igreja, numa instituição, a nível de microfone? Então, quando a gente descobriu toda a sistemática aí, na época, certo? Digamos que 2003, 2020, 17 anos se passaram. Precisamente, eu não sei o mês, mas digamos que a metade do mês, alguma coisa assim. Julho, agosto. Está no Ministério Público. Quando a gente descobriu, certo, foram 8 mortes. A ordem se deu pela esposa do pastor presidente, irmã Judite Alves, né? Na época, o advogado deles era o doutor Urbano Vitalino, saudoso, que já faleceu. E, na época, se comentava assim, por exemplo, dentro da instituição, os obreiros, as pessoas queriam estar conosco para também pleitear e buscar a justiça, porque se fazem isso com idosas que a gente não conhece, e eu não conhecia nenhuma delas, certo? A minha intenção como obreiro, como cidadão, é saber toda a verdade, mas nada mais do que isso, certo? Não queria cargo, dinheiro, nada disso, nunca tive interesse em nada disso, certo? E a gente foi praticamente marginalizado, porque quando se descobre algo de qualquer natureza, principalmente dessa que eu descobri, aí, senhor, acho que não é preciso ter uma formação para entender que vai ter uma reação pesada. Então, as direções contra nós foram pesadas, né? Na época, o presbítero Emanuel Alexandre também foi cassado, né? Contra mim também houve muita perseguição, mas eu nunca tive receio de nenhum deles. Sou sério com o senhor, certo? Tanto é que na época eu não fui agredido, né? Eu descobri algo com o pastor Emanuel, que eu não sofri nenhuma agressão. Aí foi para o Ministério Público, denunciamos, está no Ministério Público essa denúncia das 8 mortes, certo? E para ser bem sincero, o que houve na época foi o seguinte, se descobriu que a investigação ia chegar e houve uma manobra, não sei de quem aí, que deram a ordem para acabar com o abrigo de idosos em 24 horas, ou mais, alguma coisa, o mais rápido possível. E nesse abrigo, nesse espaço, construir uma igreja.
Então, como obreiro, como congregado, como membro, eu jamais me calaria desse fato. Então, o pastor Hilton sabe desse fato aqui. O interessante é que ele diz aqui na cadeira que não me conhece. Né? Já está mentindo, porque ele me conhece. Ele me conhece, ele sabe de onde eu moro, sabe a igreja, a Vila da Base, certo? E a comunidade que hoje a gente prega lá, tem um conhecimento, nem existia, que é uma comunidade, duas, aliás, que é a comunidade Jacatá e uma comunidade Terra Nossa, são duas comunidades altamente violentas, a nível de tráfico, de tudo. E a gente tem acesso a elas sem nenhum problema, prega, entra, sai, graças a Deus. E por incrível que pareça, eles sabem desse fato, por incrível que pareça. Agora, é lógico, quando aconteceu os vídeos, eu sempre fiz o meu canal, outros vídeos, não, isso aí. Mas como as notícias chegaram também, eu sempre fiz os cartazes, Aí associei os cartazes com a voz do presbítero Giovanni. Se vinha, por exemplo, maus trato, se vinha a expulsão de um membro, de qualquer coisa, eu tentava passar para a igreja, para os irmãos, o que o irmão Giovanni estava falando em forma de foto, em forma de criação. Mas nada no sentido criminal, só religioso. Porque a gente prega que Deus é amor, a gente prega que Deus é justiça, a gente prega tanta coisa dentro da casa de Deus e deixar essas coisinhas aí acontecerem e fazer uma vista grossa. Quer dizer, quando um presidente do porte do pastor presidente, do presidente Ailton José Alves, que esteve aqui, já foi, na época nós denunciamos, e não é novidade não, todo mundo sabe dessa denúncia. E eu sou sincero com o senhor, se eu soubesse na época que eu ia denunciar e a minha voz ia ficar no Ministério Público no vago, eu jamais tinha denunciado, porque eu achei que o Ministério Público ia nos chamar, ia chamar ele, ia sentar conosco, porque houve vidas, houve mortes, não foram qualquer coisa, certo? E as mulheres que estavam lá, internadas, né, nesse abrigo, entre aspas, né, sendo cuidada, os cartões dela de benefício eram retidos com eles lá, os funcionários na época, e basicamente o tratamento era pago por elas mesmas. Existia, entre aspas, né, doações, mas o tratamento delas, das enfermas, a maioria era beneficiária, tinha seus cartões retidos e, assim, lembrando, eu não conheci em vida nenhuma delas, mas quando eu tomei conhecimento dos crimes de morte, certo, eu agi. E eu jamais poderia me calar, certo, diante dos fatos que vieram agora, associando com o no passado. Porque ameaça de morte teve, certo? Na época o pastor Emanuel Alexandre foi ameaçado de morte, certo? Em plena via pública pelo até então, não sei se ele é tenente hoje, não sei se ele é sargento. Acredito que ele era cabo, era o cabo Rinaldo Borges. Ele ameaçou o Emanuel Alexandre na minha frente, lá no Trecho de Carneiro de Baixo. Então, ele era um dos homens fortes do pastor Hilton na época, né? Para onde o pastor Hilton ia, aquele negócio todo. Como o Cabral, né? O Cabral que me agrediu também, ele não é sargento reformado. Eu estou usando esse colete porque eu fui agredido dentro do juizado de idosos. É lógico, eu fiz uma filmagem, ele chegando no fórum, né? Como qualquer um faz, um exemplo. Mas eu fiz sem nenhuma maldade, fiz a chegada do presidente, está chegando, e ele veio em direção a mim. É lógico, se você é crente, se você é um cidadão, principalmente um policial, todo policial tem uma formação. Ele poderia muito bem me pedir para não filmar e me pedir, irmão, faça isso. Mas ele já veio valendo para cima de mim. Eu estava com o celular assim, o outro motorista veio, aí o Cabral olhou, toda a frente do fórum, está no vídeo. Aí ele olhou para cima, para ver se tinha alguma câmera, olhou toda a volta, ele arrodeou aqui pela minha esquerda, onde eu estava filmando com a mão esquerda, desse lado, e foi para trás de mim. Aí dá para ver no vídeo, quando ele dá o giro. O motorista do pastor Hilton dá uma pancada aqui nesse braço meu, e o Cabral simultaneamente deu aqui na minha nuca, aqui atrás. A pancada que ele não deu para brincar não, que eu nunca levei uma pancada dessa, nem quando eu estava sem Deus, perdido no mundo. Quando eu caí com o celular e tudo, estava gravando, a minha preocupação era mais o celular, não é nem mais eu. Quando eu caí com tudo, o celular desabou, ele correu atrás do celular. Aí eu tirei ele assim de cena com o meu braço, esse braço aqui arranhado, tirei, que eu caí com o celular e tudo.
Aí ele veio para cima, eu peguei o celular e subi. Fui para a porta de entrada do juizado, ele veio atrás de mim, os dois. Quando eu peguei a porta para abrir, aí ele fez assim, empurrou e puxei a porta com tudo o celular e minha cabeça doendo, meu pescoço. Aí eu subi. A audiência tinha começado há alguns minutos. Aí eu, na emoção, eles estavam lá rindo de mim, tudinho. Tava um aqui depois, aqui, uma tal de Gemima. Tava, na época deles, alguns estavam aí em cima, aí fora. Estavam lá rindo de mim. O Luiz Mário, certo? Tava todo caçoando da pancada que eu levei. Aí eu bati assim na porta, aí a assistência abriu, aí eu fiz menção para o doutor Miguel, pô, excelentíssimo. Eu entrei no meio da audiência, com a agonia que eu estava sentindo. Doutor Miguel, eu fui agredido lá embaixo agora, e eu não sabia nem quem era, porque a pancada que ele me deu, eu perdi a noção de quem foi, para você entender direitinho. E quem me agrediu foi o chefe da segurança, o Cabral. Está nos autos, o doutor Miguel já deu entrada na Federal, no Ministério Público. Ele me agrediu e eu perdi a noção de quem estava na minha frente, para você entender direitinho. Eu não conhecia mais quem me agrediu. Aí foi voltando a consciência, aí eu achei que o celular, que não era nem medo do pastor Emanuel, tinha quebrado, quebrou ele na frente, eu pensei que tinha perdido a filmagem. Quando eu abri, aí eu disse, não foi o outro irmão, não, foi Cabral que me agrediu. Aí o Cabral e o Daniel, certo? Aí eu mostrei para o doutor Miguel, esse vídeo está na internet, certo? O presbítero Giovanni botou no Facebook dele, que eu não tenho mais canal, o meu canal foi tirado, agora não tinha pressão de eu ser agredido, certo? Se ele diz, e quando eu disse que ele era segurança, ele disse, não, está aqui o irmão não. O irmão não trata nenhum irmão daquela forma. O golpe que ele me deu, doutor, eu sou sério com o senhor, eu nunca apanhei daquele jeito. Nunca apanhei. A pancada que ele me deu, eu não era nem para estar aqui, ele deu para simplesmente tomar o meu celular, porque ele sabia da importância daquela gravação ali. Aquela gravação mostra quem é a equipe que o pastor Hilton tem. Eu trabalhei na Assembleia de Deus em atividade antes do pastor Hilton com o pastor José Leôncio. O pastor José Leôncio da Silva nunca andou com ninguém do lado dele para dar tapa em ninguém. Quantas vezes eu cheguei ao lado do pastor José Leôncio? Quantas vezes? Aí eu lhe pergunto, se o senhor me perguntar, o senhor tem coragem de chegar hoje perto do pastor? Jamais. Porque ao lado dele estão pessoas armadas, pessoas que não têm nem noção do que é Deus. Porque quem tem Deus respeita o seu semelhante. E a informação que esse cidadão que bateu em mim, ele anda com 4 armas, 2 nos pés e 2 na cintura. É o chefe de segurança do pastor Ailton. Aí quando todo mundo chega diante de um fórum, diante da Vossa Excelência, de senhores, mostra a maior santidade, né? Eu sou essa pessoa aqui, doutor, se eu errar eu lhe digo. Também se eu não errar eu lhe digo. Agora, mostra muita santidade na frente dos senhores. Agora, tudo que eu estou falando aqui, certo? Eu falo sentado, com firme em pé, em relação à agressão, em relação ao processo dos idosos de 15 anos, 17 anos atrás, dos vídeos que eu fiz, é lógico, nem todos os vídeos foram feitos por mim, mas tem vídeo ali que a maioria é meu, certo? Mas o meu canal foi bloqueado por eles. Eu não tive nem tempo de ver mais os meus vídeos, literalmente até estudar ele, porque eles falam qualquer coisa hoje. Mas os meus vídeos, eu não fiz qualquer vídeo, certo? Aleatório, não. Para eu fazer os vídeos, eu fiz com base no sentido de, não sentido criminal, mas de denunciar o que eu já havia denunciado lá atrás. Quando eu denunciei os fatos dos idosos, eu não precisei de internet, não. Eu botei a cara, certo? E outra coisa, doutor, se eu não estiver tomando o seu tempo. Não, fica à vontade. Quando eu estava na Vila da Base, uma certa vez, morreu um amigo meu, que não funciona na gestão, infelizmente, do presidente, o sentimento pelo próximo, mas sim o dinheiro. Esse amigo meu morreu, era tocador da Vila da Base, assíduo, era o primeiro a chegar na igreja, do conjunto. Esse cidadão morreu, senhor de idade, tocava cavaquinho. O cavaquinho chorava na mão dele, certo? Dava vida pelo conjunto. Quando esse cidadão morreu, isso é fato. Esse cidadão morreu, o corpo dele foi trazido para a igreja. Todo membro, quando falece, congregado, quando se há o respeito pelo pastor da igreja, é trazido o corpo e velado ali. Esse cidadão foi trazido e foi ficar na igreja até estourando 10h40 da noite. Eu estava sempre em atividade. Representei o pastor Hilton até entender que ele não precisava mais da minha representação. E quando eu fui da minha casa para voltar, por incrível que pareça, chamaram a família e disseram,
o seu pai tem que ser tirado daqui da igreja. Aí ela fez, por quê? Quer dizer, o pai não podia mais ser velado, ia passar a noite. Toda a família estava presente lá velando esse corpo. E a irmã Silvânia, filha do saudoso irmão Amaro, chamou o pastor Samuel de Oliveira, que era o vice-presidente na época, não era nem o filho do pastor Ailton Júnior. E disse, pastor Samuel, por que o senhor fez isso com o meu pai? Chorando aos prantos. Porque o senhor fez isso com o meu pai? E a família presente. Eu tinha da minha casa. Quando ela está falando isso, ela disse, o senhor está tirando isso? Não, mas o pastor deu a ordem, pastor Ailton. Porque amanhã vai ter círculo de oração. Quer dizer, não é o ciclo de oração, é a oferta do ciclo de oração. Porque todo culto não se tira oferta. Quer dizer, o sentimento da pessoa está abaixo de uma oferta. E a família ficou arrasada. Resumindo, o pastor Samuel, na época, foi jurado de morte, na área que eu moro. Ele não entrava mais na Vila da Base, no Ibura, onde eu moro. Ele não entrava. Se entrasse, literalmente, os bandidos tomaram conhecimento disso aí, desse fato. Que na família sempre tem pessoas que não é crente, aí tomaram conhecimento que tiraram o corpo dele à força. E o corpo do irmão Amaro, na época a gente até denunciou esse fato. Colocaram o caixão dele no carro do pastor Samuel, era um Palio, que hoje ele tem um carrão. Colocaram o caixão. A Vila da Base tem uma subida perto de uma padaria do lado direito, Cristo Rei. Quando ele foi subir, a mala estava aberta, que não dava para o caixão entrar todo. O caixão do irmão Amaro ia cair, o irmão ia atrás segurando. Na época tinha uma subida, mas a estrada não era de asfaltada, era de barro. Aí levaram o corpo do irmão. Quando eu ia chegando, o corpo já estava na casa. Só sei, doutor, senhor, que foi um rebuliço, doutor. Um sentimento tão terrível para a instituição na época, que eu, como obreiro, sou sincero com o senhor, eu tive a maior decepção e vergonha desse presidente. Porque jamais na história, nunca vi nenhuma igreja da Redondeza fazer tais fatos. Então, por esses fatos de muitos anos, associados com esses, não é novidade não, isso aí não. O que ele faz não. É lógico, nem tudo ele vai dizer que é ele não. Tem um laranja, que leva o peso, é o carregador do piano. Só que eu nunca tive receio de dizer o que aconteceu, não. Muito bem. Tem a palavra. Boa noite, Valdo. Boa noite, senhor. Eu vou pedir um segundinho para ir aqui ao toalete, viu? Depois o senhor, viu? Depois, mas eu volto logo. Podemos continuar? Pode. Podemos continuar. Seu Sivaldo, de quem foi a ideia de montar esse canal do YouTube? A ideia... Não, eu falei aqui para o juiz, o canal sempre existiu, doutor. Sempre existiu o canal. Antes de qualquer cartaz, de qualquer vídeo. Sempre E o senhor veiculava o quê? O senhor publicava o quê nesse canal? Antes de publicar críticas? Antes de publicar... vídeos, qualquer coisa assim. Nada em relação aos crimes que a gente descobriu, que chegava ao meu conhecimento. Uhum. É um cabo normal. Era vídeo sobre curiosidades? Sim. Não tinha nada relacionado a Assembleia de Deus, não. Nada a ver com nada. Quanto tempo ele existiu antes de se envolver do canal? Do canal? Quanto tempo ele existiu até o canal ser um canal dedicado a críticas à igreja? Quanto tempo ele existiu? 3 meses, 6 meses, 1 mês? E logo depois ele passou a fazer crítica à igreja? A crítica da igreja ele passou pouco tempo. Eu tinha mais tempo sem as críticas. Digamos que, vou dar uma ideia assim, digamos que eu tinha, vou dar uma ideia, entendeu? Digamos que de 8 meses a um ano, alguma coisa assim, 1 ano e 3 meses, quando veio as críticas, ele passou, acho que, negócio de 5, 4 meses, 3, alguma coisa assim. Foi rápido, ele foi tirado. Uhum. Foi rápido. Antes do senhor fazer uma publicação no seu canal, o senhor chama algum assessor jurídico, alguém que trabalha com o senhor, para saber se aquilo ali não está eventualmente sendo uma difamação, uma calúnia ou injúria que possa criar algum problema para o senhor?
O senhor chama para censurar, para avaliar, para dar um parecer sobre aquilo? Olha, meus vídeos, né? O senhor acredito que viu, não sei se o senhor viu todos. Não, vi todos não, senhor. Assim, E alguns. como eu falei, os vídeos eram associados a maus tratos, né? Que seguia aquilo que a gente, basicamente, eu havia descoberto. Que eu não fiquei de longe, não. Eu fui atrás das vítimas e dos funcionários, né? Então, assim, eu tentei associar a voz do presbítero Giovanni com a criação. Tipo, se o senhor estava falando, por exemplo, de morte em meio à chuva, eu jogava um cartaz com chuva e colocava morte na água, alguma coisa associada assim. Eu jogava o cartaz e fazia uma manchete, alguma coisa assim. Entendo, mas eu pergunto o seguinte, não havia essa análise então prévia do que poderia... Não, doutor, eu tinha, assim, leigamente eu tinha a noção que eu estava fazendo só na questão religiosa, nada criminal. Essa questão. Entendi. Seu canal foi retirado do ar, não foi? Seu canal foi retirado do ar por uma decisão da justiça. Acredito que... Não, justiça ainda não. Não teve uma decisão da justiça que retirou o seu canal do ar, não? Teve alguma decisão que determinou que o senhor se abstivesse? Teve alguém, com certeza... Eu sei que o nome de um dos personagens que ontem e hoje eu estava olhando, um tal de Pedro Henrique. Pedro Henrique, eu acredito que deve ser da IADPE. Não sei se ele fez algumas críticas no meu canal, não sei se ele me denunciou. Então, por ter 3 denúncias dele, está o nome dele lá, Pedro Henrique. Só não tem a imagem dele até agora, a foto, mas... Entendi. O senhor recebeu alguma liminar da justiça proibindo o senhor de divulgar vídeos que envolvessem o nome da igreja do pastor? Liminar? Uma decisão da justiça? Não. Nenhuma decisão da justiça nesse sentido? Nem consigo. Entendi. Me diga uma coisa, Sivaldo, por que ao invés de combater perante essa instituição, o senhor não procurou outra instituição? Já que é uma questão de fé, o senhor disse que é uma questão de fé, o senhor não procurou uma outra instituição, se filiou a outra igreja? Porque Não entendi a sua pergunta. Porque a escolha, qual a razão da escolha de querer mudar a igreja e não simplesmente procurar uma igreja que tivesse uma outra denominação, por exemplo? O senhor quer dizer que eu não poderia... Não, poderia, eu poderia lutar contra o que o senhor acha correto, enfim. Mas eu estou perguntando qual a razão da escolha do senhor. Não, eu quero essa aqui, eu quero essa igreja aqui. A questão não é querer eu quero essa igreja aqui. Eu acho que a Assembleia de Deus, como falei, doutor, certo? Não tenho nada contra o pastor Ailton, certo? Se eu digo o senhor aqui, a ele, a qualquer um, nunca tive nada contra o pastor Ailton. Agora, é lógico. Eu quando descobri os crimes de morte anteriormente, no jeito que eu me manifestei em relação à justiça, eu posso, como o senhor falou, eu posso ter, por exemplo, errado, entre aspas, de ter usado o meu canal. Eu usei o meu canal, certo? Porque, por exemplo, se eu procuro o pastor Ailton e a turma que trabalha com ele, me desculpe, certo? Ele jamais teria capacidade de me ouvir, certo? Jamais teria capacidade de me ouvir, certo? Porque a pancada que eu levei dentro do fórum, o senhor é conhecedor do fato, isso denota quem é justamente os camaradas que tomam conta do pastor Ailton, certo? Eu até então pensava que ao lado dele estaria crente, pessoas tementes a Deus, e a gente fica tão espantado com vídeos, com cartazes, né? Mas a pancada que eu levei do Cabral até agora está doendo em mim, certo? E alguém que abre a boca e diz que é um presbítero de uma igreja para dar a tapa em um irmão, só porque o irmão está fazendo uma filmagem, sei lá, uma gravação, certo? Eu acho que outra coisa, nunca houve tamanho fato dentro da instituição, certo? Então, para o senhor ficar filmando as pessoas, dizendo frases
Como, por exemplo, está aqui, chegando nesse momento, um desviado da igreja, isso e aquilo, tal. Para o senhor isso não é ofensivo, não tem nada demais. Não, desviado talvez eu nunca falei, não. Não, mas qualquer outro adjetivo. Isso não ofende a dignidade da pessoa, nem ofende isso que é feito tão constantemente no seu canal, pelo canal de Josué, pelo canal dos Não, o outros. meu canal, Canal do grupo. O Isso meu não- canal, ele foi tirado do ar. Foi justo ter tirado seu canal do ar? Sim, tipo, eu não tive defesa, né? Tiraram o meu canal, certo? Se escolher os vídeos... Você sabe dizer por que tiraram seu canal do ar? Sei, até agora não Sabe? sei dizer ao senhor Tá. não. Não, sei que existe algumas denúncias dentro, não sei quem é esse Pedro Henrique, que entrou, certo, contra o meu canal, desejava muito conhecer ele, para perguntar pessoalmente a ele, não sei se ele é advogado da instituição, não sei se é irmão, não sei se é congregado. Sei que ele é um dos personagens que aparece no meu canal, assim, né, quando ele foi tirado. Uma pergunta que eu fiz aqui a Giovanni, eu queria repetir para você, Sivaldo, e a última pergunta. Se, assim como vocês dizem que o grupo está crescendo, que a oposição cresce, que tem muita gente insatisfeita, né? Se existem 700 a 1 milhão, assim, a divergência de números em relação à quantidade de fiéis, mas no mínimo 700, acho que todo mundo concorda que existem 700 mil pessoas. Por que é que no maior movimento de oposição que vocês fizeram, tinha 20 ou 30 pessoas lá? Isso se refere do dia Do dia lá da... protesto. Acredita sim, doutor. Assim, o número, para mim, o número pequeno não quer dizer muita coisa. Mas a gente está falando de 700 mil para 30. De 700, Está falando de um universo de 700 mil. Aí veio 30. É porque, foi o que Giovanni falou, que tinha 20 ou 30. Na verdade, doutor, acho que cada um dentro do grupo que nós temos não é um grupo que busca o lado criminal, nada disso. Acho que o presbítero Giovanni é um dos homens, para mim, que exerce dentro da Assembleia de Deus, para mim, certo, um respeito, porque quem anda com a verdade, Deus sempre vai estar com ele. Então, assim, se existe 30 hoje, não os 700, acredito que quando a pessoa diz que todo mundo, como foi dito aqui, né, que ninguém se manifesta, todo mundo está comigo, ninguém, entre aspas, né? Tem muita gente que quando me procura, me vê no meio da rua também, faz a mesma menção, da forma que faz menção a ele, a nível de pastor, estou com o senhor, alguém me diz também, irmão Sivaldo, eu vi na internet a pancada que lhe deram, aquele não é coisa de pastor, de obreiro, não. Quer dizer, o número para mim hoje não significa muito, não. Eu acho que os números a nível de crime, a nível do que está sendo descoberto, foi descoberto da minha época até agora. Porque da minha época, me desculpe que eu estou sendo ao senhor, o que a gente fez na época no Ministério Público, se eu soubesse que o Ministério Público não ia tratar aquilo ali como verdade, eu não tinha colocado a minha cara, não. Sou sério com o senhor. Tinha não, porque tudo que a gente fez foi a nível de verdade. E outra coisa, quem deu a ordem na época foi a irmã Judite para jogar a velhinha fora, porque estava dando muita despesa. Quer dizer, como é que eu vou representar alguém dessa natureza em um ministério? O senhor sabe dizer se esses fatos foram investigados? Doutor, está no Ministério Está no Ministério Público. O senhor sabe dizer se foi investigado? Se foi arquivado? Porque foi de 2005 ou 2007 isso. A gente né? fez a denúncia, acredito que em 2003. Entendi. 2003, entendi. Doutor Ulisses. Obrigado. Você tem pergunta aí? Boa tarde, Sivaldo. Eu escrevi aqui alguns trechos das suas declarações e eu notei que o senhor usou no seu depoimento as seguintes frases. Até hoje
o pastor presidente não tomou alguma providência. O que ele fez, no caso, você se refere como o primeiro tempo, como se entre o senhor e o pastor presidente tivesse algum embate. E eu queria saber, esse segundo tempo seria isso? Seria essa... Tudo isso aqui seria uma retaliação? Não, nenhuma retaliação, não. Acho que verdade é verdade em qualquer instância. Nada de retaliação, não. Quando o senhor diz que toda ação tem uma reação, seria isso aqui a reação ao que ele fez? Doutor, é o seguinte, quando dentro de uma igreja, quando você exerce, não é preciso ser obreiro. Acho que advogado acho que entende melhor do que eu. Não é preciso ser obreiro dentro da instituição evangélica e do porte da Assembleia de Deus, de você ficar calado em meio a qualquer tipo de atitude suspeita. Então, quando eu proferi no passado, quando eu denunciei, e faço menção agora de qualquer coisa desse nível aí, a nível de denúncia, eu nunca me calei, não. Entendeu agora? Uhum. O senhor fala como uma reação pesada, que essas denúncias que têm sido feitas ao pastor e a sua administração seriam uma reação. Então, eu queria saber se o senhor tem alguma raiva, algum rancor do tratamento que lhe foi dispensado pela IEADPR. Não. Eu nunca tive problema com o pastor Ailton pessoalmente, não, meu irmão. Nada, vezes nada. Sempre você vê, como eu lhe falei anteriormente, você vê a igreja, você representei ele até entender que ele não merecia a minha representação. É diferente de eu querer. Uma coisa é ele querer, outra coisa é eu não querer. Outra coisa é ele me tirar, que praticamente ele usou a força. Certo? Qualquer um que descobre, qualquer um que usa de forma verdadeira o que nós usamos na época, jamais alguém ia me tratar com abraços. Certo? Então, o que eu fiz no passado, eu fiz no presente, no sentido de verdade, não a nível de crime, mostrando para qualquer um deles que o que está sendo feito é errado, tem que se consertar. Pronto, só isso. Nada mais. O senhor disse, né, agora há pouco, que o pastor, o presbítero Giovanni, ele lhe enviava as gravações dele, os áudios, os vídeos, e o senhor fazia a edição desses vídeos para acrescentar imagens, ilustração. Foi isso que eu entendi. Era isso mesmo? Os vídeos retificando, os vídeos que o presbítero Giovanni faz, certo? Um vídeo normal de áudio, aliás, áudio. Uhum. Áudio normal de celular, certo? Sempre os áudios do irmão Giovanni, ele literalmente não são áudios que ficam no vazio, não. São áudios que, certo, tem muita verdade dentro dele, certo? E nada a nível de combinação. Tu manda para mim, eu toco para lá. Não. Os áudios dele eu sempre escutei antes de fazer qualquer tipo de vídeo a nível de publicação. Eu não sou doido de publicar qualquer coisa de quem quer que seja, não. Tudo que foi feito, certo, fiz conscientemente. Agora, sempre para o lado religioso, nada criminal, certo? Mostrando o que se passa dentro de uma instituição que se diz tão séria. Só isso. Tá, deixa eu refazer esse meu questionamento. Eu queria saber se o senhor confirma que ilustrou os áudios enviados pelo presbítero Giovanni. Ele não falou enviado. Ele não falou enviado. Ele nunca disse que enviava. Acabou de afirmar que não havia uma combinação entre os dois. Ele simplesmente pegou os áudios que... Certo. Esses áudios enviados e que você, de forma Áudio não. suspeita... Áudio não, aqui não. Tá, então como é que esses vídeos chegaram à sua... Os áudios, pessoa. Áudio sempre do irmão Giovanni, sempre é natural qualquer pessoa enviar áudio para qualquer pessoa. Certo. Agora, quando se trata de áudios relacionados ao presidente Ailton José Alves e a sua instituição, que tem muitas pessoas de dentro camuflada, a verdade é essa,
Porque quando se foi publicado na época a respeito das velhinhas que morreram, ela não tinha defesa, não. Não apareceu Certo. praticamente ninguém para tomar a frente de ninguém dela e publicar nada, não. Certo? Eu não recebi nada e nem queria, mas eu fiz a minha parte a nível de verdade. E muita gente da central, de qualquer igreja, sabe de tudo isso aqui que eu publiquei na época. Tá. Vou questioná-lo novamente. O senhor diz que pegava os áudios de Giovanni, ilustrava os áudios e publicava no seu canal. Eu sempre fiz. Minutinho. Eu sempre, Minutinho só. Eu quero saber como é que esses vídeos chegaram a você. não, o vídeo não chegava a mim. O vídeo não, desculpa, o áudio. Eu já falei aqui 10 vezes para você. Como é que foi? Já falei aqui várias vezes que o áudio vinha para mim, não somente para mim, vinha para muitas pessoas o áudio. Por meio de qual veículo? O WhatsApp. WhatsApp, certo. Então, esses vídeos chegavam a você diretamente, O vídeo não vinha para mim. Você está trocando. os áudios, Não, uma vez ou outra, nem toda vez. Não. certo. Então, vez ou outra, os áudios do presbítero Giovanni chegavam à sua Chegava para qualquer Pessoa. pessoa do mundo, do Brasil. pelo WhatsApp, Isso aí todo mundo usa, irmão. certo. Esses vídeos eram enviados por quem? Vídeos, não. Esses áudios. Eu fazia meus vídeos e colocava dentro do canal que eu tinha. É isso. Tá, mas os áudios que chegaram e que o senhor editou, esses áudios, onde o senhor encontrou-os? Eu já falei aqui já. Você quer ouvir de novo? Certo, quero. O senhor disse que foi no WhatsApp. Todo mundo aqui usa Certo. WhatsApp. A gente sabe que ou a gente recebe uma mensagem direta ou a gente faz parte de algum grupo, de alguma comunidade e nesse grupo existem veiculações. Eu quero saber exatamente como que o senhor conseguia esses áudios. Não, o meio mais usado é o WhatsApp, para se receber qualquer coisa. Certo, mas como no WhatsApp? WhatsApp. Como? Pergunta assim, o senhor recebia no grupo ou recebia no individual, no privado? Mandava diretamente para você, o senhor coletava Um grupo dos tá. cristãos autênticos. Ah, tá. Agora sim, era só isso. Assim, é como eu lhe falei, o grupo é um grupo de pessoas que trata das questões religiosas, nada criminal, porque o que está se falando aqui, me desculpe, é como se existissem os irmãos que são os piores bandidos, certo? Criminosos, nada disso. Perfeito. Certo? Eu acho Compreendo. que alguém que me deu a pancada dentro do fórum deveria ter mais cuidado com ele. Eu queria saber do senhor se o senhor poderia nomear membros desse grupo no WhatsApp do Cristãos Autênticos. Nomear alguns membros. Não, sobre isso eu me reservo, me reservo em falar para você. O senhor Jonatas, que depois aqui como testemunha, ele faz parte desse grupo Não, ou fez parte? Eu já disse, já. Fazendo outro questionamento. É outra pergunta. É outro questionamento. Ele Se ele, responde, se- quiser. exatamente, se ele não quiser responder, ele vai me dizer, não quer responder. Por favor. Se ele não Com quiser sua responder, ele diz, permissão. eu não vou responder. Ele está na condição de acusado. Ele responde se quiser. Vossa Claro. Excelência no início falou isso. para Exato. você. Eu tô perguntando. Veja, a pergunta que ele disse. Eu me reservo Pronto. a citar nomes. Pronto. A pergunta agora É a mesma fulano. Então, É outra pergunta. Ele ia responder quando o senhor... Não. Respondeu por ele. Não respondi por ele. Então, Se ele disse que me reserva. então doutor, ele se reservou a pergunta anterior. A esta, ele ia falar, não sei o que ele ia falar. Ele poderia até dizer, eu também me reservo a essa. Formule a pergunta e para... O senhor Jonatas, que depois nos autos dessa ação penal faz parte do grupo do WhatsApp chamado Cristãos Autênticos, Não. não faz parte. Eu conheci Jonas assim um dia desse, irmão. Jonas para mim é novato. Assim, Tesoureiro, esse grupo tem tesoureiro, Não, conheço não. tem um que coleta dinheiro. Não. Não.
Eu, pelo menos, Doutor nunca dei Luiz R$ Mário? 1, né, pro grupo. Eu levei, não. Pegue o microfone. Quando o senhor fala, talvez não chegue o som. Viu? O senhor quer que eu repita? Não. É só uma observação. Senhor Sivaldo, o senhor durante o seu depoimento falou diversas vezes, a gente denunciou esse fato, a gente denunciou aquele fato, isso, aquilo. Eu queria saber do senhor, o senhor sabe quantas denúncias foram feitas contra a igreja ou a pessoa do pastor presidente? E se o senhor tem conhecimento de alguma denúncia que não tenha sido feita por esse grupo que se chama Cristãos Autênticos? Assim, eu sou sincero, assim, hoje eu não tenho assim uma definição de números, não, de nível de crime, não. Porque depois que eu perdi o acesso ao meu canal, eu não tive muito interesse em ia colocar onde? Pronto. Porque a minha base de informação era meu canal. Pronto. E quanto à segunda parte, o senhor tem conhecimento de alguma denúncia que tenha sido feita por alguém que não seja membro deste grupo? Que não seja membro desse grupo? É. Não. Satisfeito, Excelência. Doutor Luiz. Só tem Miguel. uma pergunta só. Sivaldo, Sim, senhor. você afirmou agora que seu canal foi tirado do ar. Sim, senhor. Você sabe informar se você entrou com uma ação para reaver esse canal? Ainda não, doutor. Entrei não. Entrou não? Entrei não. Só isso mesmo. O senhor tem a palavra. Sem mais perguntas, pode adiantar da hora. Doutor Nivaldo. Sivaldo, boa noite. Boa noite, senhor. O senhor falou aqui mais de uma vez que em 2013 foi ao Ministério Público e o Ministério Público foi dramaticamente negligente. O senhor tem isso por escrito e tal? Quer dizer, 17 anos o senhor chega aqui, aí fala do pastor, fala do Ministério Público. O senhor, como foi? O senhor formalizou essa ocorrência? O senhor falou aí em vários homicídios e que o Ministério Público teria, enfim, deixa pra lá, são seres humanos, né? São velhinhas, né? Quanto valem as vidas dela? Nada, né? Foi mais ou menos assim que aconteceu. Já que houve tanto desvio aqui e fuga do objeto da ação, eu me permito formular essa pergunta. Ouvi aqui atentamente, silentemente, respeitosamente, educadamente, mas não vou ficar, certo, inerte diante uma acusação ao órgão, à instituição que eu represento aqui. Sob pena de o senhor responder por esta também. Diga qual foi o promotor, qual foi o órgão Na época foi que o doutor. negligenciou. Diga quem foi. Qual foi o órgão, onde foi que rasgaram o papel na sua frente. Posso falar, doutor? Claro. É só o que os senhores vieram fazer aqui. Falar de todo mundo, de morte, de crime. Eu acho, doutor, acho que qualquer ser humano, no critério de maus trato e morte, certo? Eu acho que independente da patente, eu estou falando de 8 mortes na época, né? Assim, Mas isso aí o senhor já falou inúmeras vezes. Eu quero que o senhor diga qual foi o órgão do Ministério Público que negligenciou, que não levou adiante, Não, doutor. que rasgou e jogou no cesto de lixo. a denúncia foi feita. O Ministério Público foi com o doutor Ulisses. Pois é. Eu vou apurar isso. Tá bom, eu fiz essa pergunta. Outra, o senhor que é muito ansioso das atribuições dos outros órgãos, não é? O senhor está com esse problema. Foi decorrência do espancamento que o senhor sofreu por Foi, parte da da segurança? da sabe? pancada. O senhor registrou a ocorrência? Sim, senhor. Sim, senhor. Menos mal, né? Sim, senhor. Aí, terceira, já caminhando para a quarta pergunta, o doutor Guilherme fez as perguntas com pertinência. Eu queria só reformular. O senhor disse que recebia no WhatsApp. Recebia no WhatsApp, isso aqui, tá, papai, essa aqui tá boa. Era decisão só do senhor de fazer a ilustração, fazer uma edição, fazer uma produção e
postar ou os senhores se reuniam? Ó, Giovanni, chegou aqui e tal, achei interessante. Bora discutir aqui como é que a gente pode, né, fazer uma produção artística, elaborá-la melhor e publicar. Tinha esse acerto, tinha esse encontro físico, presencial. Que não, doutor. Que Isso era não. uma coisa assim de improviso. Assim, como existem muitos aplicativos avançados, né? Como eu falei, o meu canal anteriormente não tinha nada em relação a isso, não. O meu canal era normal, de vídeos, Mas aí, música. quando foi que o senhor, assim, do nada... pronto, eu vou publicar isso aqui. O pastor matou 7 velhinhas em 2003. Isso o senhor não publicou, não foi? Não, porque eu já estava arquivado, doutor. Certo. Mas essas denúncias que estão aqui, essas difamações daqui, o senhor não nega, não, que publicou? Não, publiquei, não fiz. A voz é do senhor Não, mesmo. não. A voz aí é do presbítero Giovanni. Certo, mas o senhor participou O da cartaz, produção. o cartaz. Foi qual autoria? Foi qual produção? O cartaz. Certo. O senhor fazia isso? Fazia. Não contesta isso. No contexto religioso. Certo. Nada Aí, que não. certo. Pois é religioso, mas é político, Sim. não é secular, são pessoas, não é? Não são divindades, eu não vejo nenhuma divindade aqui. Aliás, Sim, senhor. se ela imperasse sobre as nossas consciências, nós não estaríamos aqui. Verdade. Não é verdade? Verdade. Todo mundo fala em verdade, mas todo mundo quer uma verdade para chamar de sua e há uma igreja também para chamar de sua. Estou fazendo o que eu faço, Sim. assim, e assumo, viu? Mas eu queria saber o seguinte, enfim, o senhor fez a ilustração. Mas houve essa troca de ideias entre o senhor e Giovanni. Rapaz, eu fiz essa ilustração aqui. Fiz essa ilustração. O que é que você acha? Devemos postá-la? Ou não? Era coisa que você fazia e ele tomava conhecimento. Eita, rapaz, Sivaldo, rapaz, tu publicaste isso, nem me consultasse. Entendeu o que eu quero dizer? Sei, entendi, doutor. Entendi. Eles se reuniam, discutiam, batiam uma A gente nunca se reuniu, não, vai doutor. sair assado. Nunca se reuniu assim, não. Isso é estranho. Não. Sério, senhor. É como eu lhe falei, assim, meu canal sempre tem outros vídeos de busca, de família, aniversário. Você já disse. Entendeu isso agora? Eu nunca me reuni com o Giovanni, assim, Giovanni, eu vou fazer... Vamos dizer, Não, você não. surpreendeu o Giovanni. O Giovanni disse, mas rapaz, tu publicasse esse vídeo, esse áudio, enfim, esse filme. Quer dizer, você não combinou com ele. Ele reclamou com você, aplaudiu. Qual foi a reação dele? É como eu lhe disse, doutor, anteriormente aqui. Eu falei, se um áudio, ele está falando, por exemplo, um avião caiu, um exemplo, vou lhe dar uma ideia. Certo. De mim mesmo, assim, o cartaz que eu tentava criar era de uma queda de um avião e quem, por exemplo, derrubou o avião. Certo. Pronto. Aí, Mas João, você combinou. Não, Você não. Estou aqui contra você. Não, senhor. Contra ninguém. combinei com ele não. A gente está aqui numa conversa que poderia ser muito mais simples. Combinei com ele não. Às vezes o tom da sua resposta, do Giovanni também, é como se vocês precisam repensar isso. Me permita, só, não é? Como estrutura, como estratégia de marketing mesmo. Não é? Para falar em marketing, qual é o objetivo? Porque eu não vou dizer qual foi, mas Giovanni disse aqui que o propósito dele era muito claro. Nessa ação, nessa pregação, nessas postagens. Qual é o objetivo final do senhor, dele e dos cristãos autênticos? O senhor tem um objetivo ou é só denunciar injustiças? Eu acho que, acredito, doutor, que o senhor é a melhor pessoa para me responder isso aí. Assim, se você faz, publica ou denuncia qualquer fato, você quer ver a justiça julgar. Certo. Pronto. Está nessa linha aí, nesse critério aí, da forma que eu fiz a denúncia na época com o pastor Emanuel sobre Na época que 2003. 2003. Mas a gente está falando daqui. Eu sei, doutor. Você já falou mais do que 2019. Assim, quando eu faço, Uma doutor, pergunta simples. quando eu faço Você esse... já teve aqui um preâmbulo de 45 minutos, aí você volta à morte das velhinhas. A pergunta que eu fiz foi simples. Qual é o propósito? É denunciar injustiças? Porque o Giovanni disse que é destituir o pastor Ailton José Alves. Esse é o propósito do senhor também? Doutor, se dentro da instituição existe estatuto, existe regra para todos, por que para ele não? Sim. Então está Só respondida isso. a pergunta. Isso, nada mais. Então, não é isso. Mas, Pronto. E a luta é política.
Ou não? Não, senhor, doutor. Não é não? Não. E como é que vão destituí-lo? Pode ser por renúncia, excelência. Entendeu, doutor? Não, Protesto. não, A doutor. motivação não será política. Pode ser Ele por tá morte. respondendo. Eles falaram. Mas eu quero protestar. Doutor, o único cidadão Doutor que Aubry. ficou em silêncio aqui fui eu. Rapidinho. Vocês fizeram perguntas Só- as mais amplas possíveis, desbordando os limites da amplíssima defesa. E eu fiquei em silêncio. Eu não posso fazer uma pergunta Só, para lá. protesto. Só um pequeno esclarecimento, excelência. O doutor Giovanni nunca disse aqui que queria destituir o pastor Ailton. Nunca. O que foi dito pelo promotor, equivocadamente, ao meu ver. O que ele disse queria era que o pastor Ailton fosse julgado. Agora, destituído, ele nunca usou essa palavra. Muito bem. Isso fica para as alegações finais. Pronto. Tá gravado. Doutor Nivaldo, tem a Não vai palavra. ter edição, não. Aqui tá gravado. Tem a Aqui não palavra, tem doutor. edição, não tem ilustração. Eu sento com o senhor não ali, tem a gente efeitos- fica vendo. Não tem efeitos especiais. fica vendo até de cinematográficos. noite. Tá entendendo, doutor? Eu entendo. Não Doutor é? Nivaldo. Mas era só isso. Então, não é julgá-lo, é levá-lo a julgamento. É Apenas isso. uma observação, doutor Nivaldo. A questão, Não é destituir, é levá-lo a a julgamento. questão política, quando o senhor se refere a esse caso comigo aqui, é o quê? Mas a Política. política é muito clara. Política em relação a quê? Mas não é política partidária. Política institucional, eclesiástica. Estamos falando da administração eclesiástica, não é? E o que é política, não é? No conceito mais clássico de Maquiavel, não é? É a ciência, a arte e a atividade pela qual se busca o quê? Conquistar o poder, exercer o poder e se conservar no poder. Ou não é assim? Você entendeu o que eu quis dizer? Não é verdade? Então vocês querem levar o pastor ao julgamento para quê? Para ele ser mantido no cargo ou para ser destituído? Para ser destituído. Então, é isso. O propósito não é político, não é de destituição do pastor. E vale salientar, doutor, que os outros estatutos, antes do pastor presidente, não existia a vitalidade no estatuto de um presidente. Depois que ele assumiu, ele tirou o estatuto velho, fez o estatuto novo, e no artigo 139 do estatuto do pastor Ailton, o único cargo que não sofre alteração e é até a morte é o dele. Os demais são tirados. Então eu li a versão errada aqui. Desculpe, não vou discutir, mas vou ter a oportunidade de me pronunciar depois das alegações finais. Mas não é o que está escrito aqui, não. E só para não ficar o dito pelo não dito, leloei. Está aqui, ó. Só para não ficar o dito pelo não dito. Tá aqui, ó. O pastor presidente perderá o mandato. Artigo 84, incisos 1 e 2. Inciso 1. Por violação de qualquer das vedações constantes dos incisos 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 e 21 do artigo 21. E inciso 2 desse artigo 84, na ocorrência de uma das causas de exclusão a que aludem os incisos 2 e 3 do artigo 27. Então, há aqui a previsão de perda do mandato do pastor presidente. Era só o esclarecimento que eu podia fazer, Excelência, e agradecer a paciência de todos. E agradecer também Senhor doutor, ao Querelado. encerrou? Sem mais perguntas. Encerrou. Muito obrigado. Eu tenho 2 requerimentos para fazer. Vou encerrar aqui, Encerre. porque o momento